Muitos de nós adoramos mimar os nossos animais de estimação, especialmente os gatos. Mas e se eu vos dissesse que existe um presságio que diz que tratar um gato com leite pode levar à pobreza no próximo ano? Pode parecer ridículo, mas disse popularmente que este gesto pode trazer problemas financeiros. Então, por que é que tratar um gato com leite é considerado tão perigoso em algumas culturas? Hoje vamos contar uma história em que este mito se tornou realidade para um homem. O que está por detrás desta antiga proibição e como é que ela afetou a vida de um homem? Mark sempre foi uma pessoa confiante. Não só era bem-sucedido no seu trabalho, como também era respeitado pelos seus colegas e amigos. A sua vida parecia estável, um bom emprego, relações sólidas e independência financeira, algo com que muitas pessoas só podiam sonhar. Vivia sem preocupações desnecessárias, confiante no futuro, sabia sempre o que fazer e para onde ir a seguir. A sua vida era plena e ele aproveitava-a ao máximo. Uma noite, quando chegou a casa, decidiu relaxar um pouco e brincar com a sua gata chamada Luna. A Luna não era apenas um animal de estimação para o Mark, mas uma verdadeira amiga que estava sempre lá para ele, independentemente do dia que estava à janela. Ele dava-lhe guloseimas, acariciava-a e brincava com ela quando sentia que precisava de uma pausa na sua rotina atarefada. Desta vez, como fazia por vezes, decidiu oferecer leite ao seu gato. Era algo familiar, um pequeno gesto de amor e carinho, nada mais. O Mark não prestou muita atenção e pensou que o gato estava definitivamente a gostar deste mimo. Não podia sequer imaginar que este pequeno ato, aparentemente inofensivo, pudesse ter um grande impacto na sua vida. Simplesmente colocou o leite à frente de Luna e sentaram-se juntos durante algum tempo, desfrutando da paz e do sossego. Mas nessa noite, depois de ter dado leite à gata, nem se apercebeu de que algo começou a mudar imperceptivelmente na sua casa. No início era insensível, como se nada tivesse acontecido. Tudo parecia igual ao que sempre tinha sido. A sua casa continuava a ser acolhedora e o silêncio da noite não era perturbado. Mas nos dias seguintes, Mark começou a encontrar dificuldades que não podiam ser explicadas por simples razões lógicas. Começaram por ser pequenas e no início ele pensou que eram apenas coincidências. Na manhã seguinte, quando foi trabalhar, deparou-se com uma desilusão inesperada. Um projeto importante em que estava a trabalhar há muito tempo tinha sido inesperadamente cancelado. Este projeto não era apenas mais uma tarefa, era um marco na sua carreira e foi como um duche frio para Mark. Foi a primeira chamada de atenção que o pôs a pensar. Mas o que foi ainda mais estranho foi que os problemas começaram a acumular-se como uma bola de neve e cada novo dia trazia algo de novo. Começou a esquecer-se de pormenores nas reuniões, não conseguindo concentrar-se em coisas que costumavam ser fáceis para ele. Os seus colegas começaram a notar que ele estava a perder a confiança e a começar a cometer erros. Situações que antes pareciam simples tornaram-se de repente complicadas e confusas. Ele não conseguia perceber o que se passava, mas parecia que tudo na sua vida começava a ficar fora de controle. Incidentes estranhos com projetos, problemas com colegas, irritação por nada, tudo isto fazia sentir que uma força invisível estava a interferir na sua vida. Mark tentou encontrar uma explicação para estes acontecimentos estranhos, mas quanto mais tentava analisar o que estava a acontecer, mais perdia a confiança de que tudo não passava de uma coincidência. Começaram a surgir na sua mente pensamentos de que poderia ter sido devido àquele pequeno gesto de tratar o gato com leite. A partir desse dia, a sua vida começou a mudar e ele não conseguia deixar de sentir que esse momento era um ponto de viragem, mas não sabia como parar. Assim que Mark começou a notar os primeiros problemas, estes começaram a acumular-se rapidamente, como uma reação em cadeia. Começou com pequenas coisas, mas rapidamente a situação tornou-se cada vez mais grave. Poucos dias depois do acontecimento com leite, as suas contas começaram a aumentar. As suas despesas começaram a exceder os seus rendimentos e todos os meses o fosso aumentava. Tudo que antes parecia estável e previsível começou subitamente a ficar fora de controle, como se algo invisível tivesse perturbado o equilíbrio da sua vida. Os antigos fluxos financeiros que lhe tinham permitido viver uma vida sem preocupações eram agora uma fonte de estresse constante. Começou a receber estranhos avisos do banco sobre anulações injustificadas e atrasos nos pagamentos de empréstimos, embora tudo parecesse estar a ser pago a tempo. Estes avisos eram estranhos e inexplicáveis, pois Mark sempre tinha sido meticuloso com as suas finanças e pagamentos. Tinha verificado várias vezes todas as suas contas,
mas não tinha encontrado nada de suspeito. O dinheiro parecia estar a desaparecer das suas contas sem razão aparente e a sua situação financeira estava a tornar-se cada vez mais precária. Ao verificar outra notificação, Mark sentiu um arrepio na espinha. Não conseguia perceber o que se estava a passar. Erros? Coincidências? Pensava que era apenas um acaso, mas isso acontecia vezes sem conta. Problemas com o banco, dívidas inesperadas e despesas imprevistas começavam a formar um enorme puzzle que não se encaixava na sua compreensão. Percebeu que os problemas com as suas finanças não eram apenas um acidente. Havia algo mais por detrás, mas o que era, ele não sabia. Mark começou a pensar desconfortavelmente que talvez tivesse algo a ver com a forma como tinha tratado o gato com leite nessa noite. Tudo parecia tão estranho e ridículo que ele tentou ignorar, mas a sua inquietação interior continuava a crescer todos os dias. A cada nova mensagem do banco, a sua ansiedade aumentava. Começou a perder a confiança de que tudo o que estava a acontecer podia ser explicado pelo senso comum. Tentou afastar esses pensamentos, mas quanto mais tentava suprimi-los, mais eles voltavam. E agora, no fundo da sua mente, não podia deixar de se perguntar se haveria mais do que coincidência por detrás destes infortúnios. Os habitantes locais contavam muitas vezes histórias relacionadas com presságios e pobreza. Estas histórias eram passadas de boca em boca e em cada uma delas havia algo que nos fazia pensar. Uma dessas histórias aconteceu ao seu amigo Tiago. Tiago era um cético, como Marcos, e acreditava que todas estas superstições eram inventadas. Sempre foi um homem que se baseou apenas em factos e nunca acreditou que pudesse acontecer algo de mal ao dar um pouco de leite a um gato. Na sua opinião, eram apenas histórias antigas criadas para assustar as pessoas. Pensava que esses presságios não podiam afetar a sua vida e que não valia a pena prestar atenção a eles. Mas um dia, tal como Marcos, Tiago quebrou acidentalmente esta proibição. Uma noite, ao chegar a casa depois de um longo dia, decidiu dar um pouco de leite ao seu gato. Estava cansado e só queria mimar o seu animal de estimação. Naquele momento, não pensou nas possíveis consequências e não se apercebeu de que este pequeno gesto era o início de uma série de problemas. Deitou o leite na tigela do gato, sorriu e foi para o seu quarto sem dar importância a esta ação. Mas na manhã seguinte, a sua vida começou a mudar. Quando Tiago acordou e foi trabalhar, descobriu que o seu negócio estava à beira do colapso. Era um golpe que ele não tinha previsto. As entregas não chegavam a tempo, os empregados começaram a despedir-se e os projetos já não davam lucro como antes. Começou a receber queixas dos clientes e cada novo dia trazia novos desafios. A sua situação financeira deteriorou-se ao ponto de ter de vender alguns dos seus bens para cobrir as dívidas e manter a empresa. Parecia que tudo o que tinha corrido bem antes estava agora a desmoronar-se diante dos seus olhos. Quando se lembrou do presságio, sentiu-se inquieto. No início, tentou afastar os pensamentos, pensando que se tratava apenas de uma coincidência, mas quanto mais refletia, mais inquieto ficava. Perguntou-se, poderia isto ser o resultado do que tinha feito, daquele ato de dar leite ao gato? Por estranho que pareça, este acontecimento, que parecia insignificante, começou de repente a ser visto como um momento importante. Começou a acreditar que talvez pudesse ter contribuído para os seus problemas financeiros. Não encontrava outra explicação para o facto de a sua vida ter mudado tão rapidamente e agora começava a honrar aquele velho presságio que até então tinha desprezado corajosamente. Então, por que é que dar leite a um gato depois da meia-noite é considerado tão perigoso? Em algumas culturas, a noite é um momento especial em que a fronteira entre os mundos dos vivos e dos mortos se torna particularmente tênue e vulnerável. Nessa altura, os mundos podem entrelaçar-se e, por vezes, as forças que residem nos cantos mais obscuros do universo podem infiltrar-se no nosso mundo. A noite sempre foi vista como uma altura em que todas as energias se tornam mais intensas e qualquer descuido pode ter consequências. Acreditava-se que quaisquer ações que violassem estes limites subtis poderiam atrair um infortúnio para uma pessoa, pois poderiam destruir o equilíbrio entre a realidade e o que está para além dela. Dar leite a um gato era visto como um ato que poderia perturbar este delicado equilíbrio, especialmente se acontecesse à noite, quando forças misteriosas são ativadas. Os gatos são também tradicionalmente associados a forças místicas, e algumas culturas acreditavam que podiam trazer boa sorte ou, pelo contrário, infortúnio, dependendo da forma como eram tratados. Os gatos sempre foram o centro das atenções como criaturas que se encontram entre os mundos e o seu comportamento pode ser um prenúncio de acontecimentos.
Os gatos eram por vezes considerados como guias, capazes de ligar o mundo dos vivos ao mundo dos espíritos. Dar leite a um gato à noite era visto como um símbolo de harmonia imperturbável, como se o gato fosse o guardião desse equilíbrio, e qualquer mudança no seu comportamento poderia influenciar a vida dos seus donos. No entanto, se este gesto fosse quebrado à noite, quando a fronteira entre os mundos era particularmente tênue, era considerado uma violação da ordem cósmica. Era visto como um desrespeito pelas forças que se preocupavam em manter essa harmonia, e por sua vez poderia levar a dificuldades financeiras e ao fracasso pessoal. O presságio dizia que tais ações poderiam atrair fracassos nos negócios e nos relacionamentos, porque cada ato precipitado nessa hora quebrava o equilíbrio invisível que proporcionava estabilidade à vida. Na vida real, há muitos casos em que as pessoas começaram a enfrentar problemas financeiros e fracassos depois de terem tratado seus gatos com leite à noite. Não se trata apenas de histórias, mas de histórias reais que podem ser ouvidas de pessoas que enfrentaram as consequências. Uma mulher, chamada Kate, contou a sua história que chocou toda a gente. Kate sempre foi uma dona carinhosa, mimava frequentemente a sua gata e achava que ela merecia atenção e amor. Tinha o pequeno prazer de dar leite ao seu gato de vez em quando, porque adorava esses momentos. Um dia, depois da meia-noite, quando Kate chegou à casa do trabalho, decidiu fazer uma pequena surpresa ao seu gato. Apesar do adiantado da hora e de ter sido um dia longo e atarefado, decidiu dar leite ao gato, como já tinha feito tantas vezes. Kate, cansada e um pouco confusa depois de um dia de trabalho duro, não pensou nas horas. Deitou o leite na tigela e o gato, miando alegremente, saltou e começou a beber, apreciando a guloseima. Parecia que nada de terrível tinha acontecido, afinal de contas, estava apenas a cuidar do seu animal de estimação. No entanto, na manhã seguinte, quando Kate acordou e foi trabalhar, sentiu imediatamente que algo estava errado. O seu negócio estava a enfrentar sérias dificuldades. Em primeiro lugar, os contratos importantes que ela tinha preparado cuidadosamente e pelos quais tinha esperado não tinham sido cumpridos. As entregas que deviam ter chegado a tempo tinham sido canceladas e os parceiros tinham começado a recusar-se a cooperar. Kate não conseguia compreender o que estava a acontecer. Verificou os documentos, falou com os colegas, mas não conseguiu encontrar uma explicação lógica para o que estava a acontecer. Tudo o que parecia estável e fiável começou a desmoronar-se. No início, pensou que era apenas uma coincidência, mas gradualmente os seus sentimentos começaram a mudar. A certa altura, Kate lembrou-se de um velho presságio que lhe tinha sido contado em criança. Lembrou-se de ter sido avisada de que dar leite a um gato depois da meia-noite era um sinal que podia trazer pobreza e infortúnio. Foi um momento de realização. Percebeu que talvez as suas dificuldades financeiras e os problemas com o seu parceiro tivessem uma explicação estranha, mas lógica, e se devessem ao facto de ter quebrado esta antiga proibição. Embora parecesse ridículo, no fundo ela começou a acreditar que isso poderia ter desempenhado um papel nos eventos que estavam a acontecer. Como evitar as consequências associadas à violação deste presságio? Em primeiro lugar, vale a pena ter cuidado para não violar proibições antigas que são passadas de geração em geração. Mesmo que não acredite em magia ou em forças sobrenaturais, por vezes é melhor seguir as tradições para evitar consequências indesejáveis. Se quiser dar leite ao seu gato, é melhor fazê-lo durante o dia, quando a energia do dia ajuda a equilibrar quaisquer ações. A luz do dia traz clareza e harmonia, e quaisquer ações feitas a esta hora carregam menos energia caótica do que as feitas à noite. Esta pode ser uma forma fácil de evitar consequências desagradáveis, não colocando muita ênfase nas ações nocturnas. Em segundo lugar, se notar que começam a surgir problemas na sua vida depois destas ações, é importante tentar restaurar o equilíbrio. Reconheça que qualquer perturbação, mesmo nas mais pequenas tradições, pode afetar a sua vida, embora nem sempre de forma evidente. Se sentir que a atmosfera da sua casa se tornou pesada ou que a sua sorte se está a esgotar, não tenha preguiça de fazer uma pequena limpeza do espaço. Não demora muito tempo, mas pode ter um grande impacto no seu bem-estar. Limpe o espaço, ventile a divisão, abra as janelas e deixe que o ar fresco afaste a energia negativa que se tem acumulado. Em algumas culturas, o simples facto de abrir portas e janelas simboliza a libertação de forças negativas invisíveis. Além disso, reconheça que a violação do presságio pode ter causado um desequilíbrio e faça o que puder para trazer a harmonia de volta à sua casa e à sua vida.
Peça mentalmente desculpa por ter quebrado a tradição e tente restaurar a harmonia interior. Isto não só o ajudará a si, mas também a sua casa, que é um reflexo do seu estado. A pureza de pensamento e de ação é uma parte importante do restabelecimento do equilíbrio e talvez este mesmo gesto ajude a trazer a sorte e a paz de volta à sua vida. O que é que podemos aprender com este presságio? É importante lembrar que os presságios e as superstições, apesar de parecerem ridículos, podem conter uma profunda sabedoria baseada em anos de observação e experiência. Por vezes, é melhor seguir regras simples para evitar consequências desagradáveis, mesmo que à primeira vista pareçam infundadas. Ter cuidado com o que o rodeia, prestar atenção aos pormenores e respeitar as tradições antigas pode ajudá-lo a evitar problemas. Deve-se acreditar em presságios ou é apenas uma coincidência? Como é que estes avisos antigos afetaram a sua vida? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de subscrever o nosso canal. Estamos sempre entusiasmados por ouvir as suas histórias e partilhar factos novos e interessantes.